Amós, o chamamento ao perdão. Essa aula de Amós, o profeta mostra que há uma necessidade de pedir perdão a Deus por nossas falhas. Eu costumo começar toda aula da EBD lembrando de 2 Timóteo, aonde ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para ensinar, para instruir na justiça. E o livro de Amós é riquíssimo em ensinamentos que Deus tem para nós. Os objetivos dessa aula é entender que o preço do afastamento de Deus é alto. Todos aqueles que se afastam de Deus pagam um alto preço. Estar alerta aos avisos de Deus. Deus constantemente está nos avisando, nos mostrando os nossos erros para que haja mudança, correção, arrependimento. E o servo de Deus, ele precisa saber, o Filho de Deus, que permanentemente, enquanto vivermos sobre a terra, nós devemos lutar contra a opressão econômica e a opressão social. O texto áureo em Amós 4,12 diz o seguinte: portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Por que esse texto é áureo? Por que esse texto chama tanto a atenção? Porque Deus, ele é assim que ele faz conosco. Primeiro, ele quer nos tratar de uma forma, e esse tratamento nos chama a atenção para uma mudança, uma correção, para uma preparação de encontro com Deus. O nosso Deus, ele é puro, ele é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então há um propósito, há um objetivo quando Deus trata, ainda que seja adversa a situação. Então Amós ele faz 4 denúncias básicas no livro dele. A primeira acusação é contra as mulheres dos ricos proprietários que haviam em Samaria. Então, nos dias atuais, será que existe uma acusação contra as mulheres da nossa sociedade, do nosso país, do nosso ambiente de convívio? Qual era o motivo dessa acusação? É que elas viviam extravagantemente às custas da exploração dos mais pobres. Nos dias atuais, de que forma tem acontecido exploração econômica em nosso meio? Então, Amós, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 3, mostram as ameaças contra as mulheres de Samaria. E ele diz assim: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, porque oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho, vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. A segunda denúncia do livro de Amós contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, era a crítica aos cultos. E aqui chamamos a atenção para a parte mais importante, talvez, dessa aula. É uma crítica ao culto e deve ser recheada de uma reflexão em nossos corações, como estamos cultuando a Deus. Qual era a denúncia de Deus através do profeta Amós? Era um culto totalmente esvaziado de sentido, uma adoração e glorificação divina. Era algo egoísta e motivado pelo espetáculo, servia apenas para justificar e esconder as injustiças. Havia uma crítica aos cultos. O culto era totalmente esvaziado do sentido de adoração e de glorificação divina. E fica aqui a nossa reflexão. Como está o nosso culto? Vamos ver o que é que o profeta Amós diz no capítulo 4, nos versículos de 4 a 5. Ele diz assim:
que havia uma cegueira espiritual em Israel. Ele chamava a atenção, Betel e Gilgal eram locais de adoração, eram locais de glorificação a Deus. Mas o que é que o profeta Amós diz, falando por Deus? Eles diziam, venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios, de 3 em 3 dias, os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado, proclamem ofertas voluntárias. Torne isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel. Então, o que é que Deus estava reclamando da cegueira espiritual de Israel? Da cegueira espiritual do povo de Deus. Porque eles vinham ao culto, vinham para o local de adoração, mas esse local de adoração era um local de pecado. Havia uma reclamação de Deus através do profeta. O comportamento da comunidade, do povo de Deus, não correspondia à declaração de fé e não correspondia ao amor de Deus que deve existir nos corações e na atitude do povo de Deus. A cegueira espiritual de Israel, a cegueira espiritual que acontece hoje no meio cristão, a palavra de Deus é viva. Isso não é uma história do passado, é uma história viva. E ele diz assim, também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar, vejam. E Deus, ele deixou numa situação difícil, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Aquilo que estávamos falando no começo, que Deus muitas vezes permite algumas situações adversas, e essas situações adversas é para que haja um conserto, para que você se encontre com o Senhor, seu Deus. E ele disse, além disso eu retive a chuva. E ele dizia, olha, pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim. Deus estava dizendo, eu castiguei, eu coloquei uma situação adversa para que vocês se arrependessem, para que vocês se convertessem. Ele disse, eu os castiguei com o crestamento, a ferrugem, os gafanhotos devoraram as hortas, as vinhas, as figueiras, as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim. Enviei peste, matei os seus jovens à espada, deixei que os cavalos fossem capturados, fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegassem aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. E aí ele continua dizendo, portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepara-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Deus fala conosco através dessa aula e desse conteúdo de Amós. Ele está dizendo, prepara-te hoje, não deixe para amanhã. Porque eu sou aquele, ele diz, declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Deus conhece os nossos pensamentos. Nós conhecemos o exterior das pessoas, mas Deus conhece o nosso interior, os nossos pensamentos. Aqui fica uma discussão que deveria acontecer na sala de aula, dentro desse livro de Amós, chamando a atenção de como deve ser a atitude do cristão. A ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciões, aos enfermos, aos necessitados, aqueles vítimas de injustiça. E nós devemos fazer tudo isso em amor, jamais apelando para qualquer meio de violência. E aí ele pergunta, ele faz uma reflexão. E o nosso comportamento? Como está a nossa vida? Você tem se comportado dessa forma, em concordância com a palavra de Deus? Será que estamos sendo aprovados por Deus? Ou ele tem alguma reclamação a nosso respeito, quanto ao cumprimento da declaração que está na Bíblia? Eu separei aqui o que é que Deus espera de nós. 3 versículos eu separei. Tiago 1:27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Deus deseja que nós nos guardemos incontaminados do mundo, porque Deus é um Deus puro. Nós jamais estaremos na presença de Deus sujos, contaminados, impuros.
E a santidade fala exatamente sobre isso. Santidade significa separação, limpeza, purificação. Em Isaías 1:27 ele diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Em Jeremias 22:3 diz: assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não derramem sangue inocente. Então, dentro desse conteúdo de Amós, e principalmente dentro da atitude de como deve ser o servo de Deus, me levou a essa passagem de Mateus 25, de 31 a 46, aonde Jesus ele vai separar os bodes das ovelhas, ele vai separar os cabritos das ovelhas. E ele diz que porá à sua direita os cabritos, porque ele vai dizer: venham herdar o reino de Deus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas por quê? E as ovelhas vão perguntar: mas por quê? Eu tive fome, eu tive sede, eu era forasteiro, estava nu, enfermo, preso, e vocês me assistiram, me deram de beber, me deram de comer, estava nu e me vestistes. Então, essa parte do grande julgamento é um segmento da Bíblia que choca, que fala muito ao meu coração todas as vezes em que eu leio. Então, vocês leiam e meditem em cima disso. E ele vai dizer: olha, em verdade lhes digo, sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E ele vai dizer também: as cabras, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. E aqui é uma parte da Bíblia que a gente sabe que o fogo eterno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para os seres humanos, mas alguns irão para lá. E ele vai dizer: por quê? Eu tive fome, tive sede, eu era forasteiro, eu estava nu, não me vestistes, eu estava enfermo, preso, vocês não foram me ver. Então, e o rei responderá: olha, em verdade, sempre que vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. E continua no livro de Amós. Um cântico poético de luto, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 17. Reflete a tristeza do profeta perante a situação e desalento que Israel se encontra. Por quê? Descaracterizado, o profeta mostra que os santuários tradicionais deixaram de ser o lugar do verdadeiro culto a Deus. Vê que coisa forte. Separavam o que se fazia nas celebrações com o que se vivia no cotidiano. Será que a igreja hoje existe isso? Será que há uma separação entre o que vivemos na igreja, no meio cristão, e o que vivemos no dia a dia em todos os lugares? E em Amós 5, 1, 17, ele diz: busquem o Senhor, vocês viverão. Ouçam essa palavra que falo contra vocês, casa de Israel. Então o profeta ele não veio falar para os iníquos, para os que não querem saber de Deus. Ele veio falar para a casa de Israel. E ele diz: olha, assim diz o Senhor, casa de Israel, busquem a mim, vocês viverão. Não busquem Betel e Gilgal, que eram os locais de adoração, porque lá aquela adoração é falsa. Tudo que está ali está contrário. Busquem ao Senhor e vocês verão, do contrário, ele irromperá na casa de José com fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Ou seja, lá onde vocês estão buscando, da forma que vocês estão fazendo, não me agrada, aquilo lá eu irei destruir. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. E ele diz, e ele fala: é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte, a ruína contra a fortaleza. Deus, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas ele é um Deus de justiça. E ele diz: olha, vocês odeiam quem os repreende no tribunal, detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo
vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão do vinho das belas videiras que vocês plantaram. Porque sei que muitas das suas transgressões, e sei que são graves os pecados que vocês cometem, afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Então, numa época de tanta corrupção, quem é prudente fica calado. E Jesus disse: busquem o bem e não o mal. Para que isso? Por que buscar o bem e não o mal? Para que vocês vivam. De outra forma não viverão. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. E ele diz: em todas as praças haverá pranto, porque eu passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Que conexão podemos fazer com a vida? A vida deve ser um culto constante, porque nós somos templos do Espírito Santo, é moradia do sagrado. E como está a nossa vida? Como está a nossa vida de culto? Você tem cultuado a Deus só quando você vem à igreja? Porque a vida do cristão tem que ser um culto constante. Ele reflete adoração constante ou simplesmente um mero ritual. Nós devemos adorar Deus em todo o tempo. Porque há uma acusação. Imagine alguém botar um dedo para você acusando e dizendo: olha, você está com a vida contrária. Dessa forma você não viverá. Olha que coisa séria. Então, o que era a acusação que acontecia contra Israel e que acontece também com o povo de Deus hoje? Eles tinham uma vida libidinosa, luxo desmedido, impiedade, extravagância no culto, mostrando teimosia do povo, uma adoração pervertida, de fachada, uma falsa sensação de segurança à custa da exploração do outro. Veja, quando o profeta chegou para trazer essa profecia do que iria acontecer, eles estavam vivendo a prosperidade. Então, nessa acusação, eles não acreditavam na mensagem que lhes dizia que o fim estava próximo. E a corrupção iria gerar a destruição de Israel. E eles diziam: vejam em Amós, no capítulo 6, de 1 a 14, tentaram calar a voz de Amós, porque Amós era um homem simples. Amós era um cuidador de ovelhas. De repente ele estava trazendo uma profecia que iria afetar reinos, sacerdotes, e isso incomodava. Eles estavam dizendo: olha, vocês estão fazendo errado. O juízo de Deus virá sobre vocês. E um dos sacerdotes tentou até calar Amós. Você vai ver isso no capítulo 5 de Amós, quando vocês leem. Então veja, eles estavam dizendo: olha, vocês estão fazendo errado, não é dessa forma, há corrupção, e essa corrupção vai gerar destruição. Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Dormem em camas de marfim, se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem do melhor, comem cordeiros e bezerros que estão na engorda, ficam à toa ao som da lira, inventam instrumentos musicais, como Davi, bebem vinho em taças, ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Então Deus jurou por si mesmo, o Deus dos exércitos, e ele disse: eu detesto o orgulho de Jacó, odeio seus palácios. Abandonarei a cidade, tudo o que nela há. Então veja que sentença forte. E ele diz que haverá ais. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, que vê a palavra ai, significa juízo. O juízo de Deus, ele chegou. E haverá ais. Não é? Então, isso é uma coisa pesada, pois eis que o Senhor ordena, será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços, porque vocês transformam o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Alosna significa absinto, amargura. Imagine alguém que está clamando por justiça, quando essa justiça é feita, há um fruto
adorado, um fruto delicioso, e eles estavam transformando esse fruto em algo amargo. Imagine você estar esperando por justiça e a justiça é torcida. Em vez de haver justiça, prolonga-se a injustiça. Então isso é amargo. E Deus está dizendo, olha, eu trarei destruição. Essa corrupção trará destruição. Que conexão fazemos com a vida? Uma vez alienado de Deus, nós perdemos a sensibilidade de ouvir os testemunhos. Nossa altivez leva-nos a crer que podemos ser maiores que tudo e todos. Todas as vezes em nossas vidas que você achar que o que você construiu, tudo que você é, o que você tem, foi com o seu braço, com a sua força, foi com a sua capacidade, há algo para ser corrigido, há algo para ser mudado. Isso precisa ser mudado. Então, o orgulho de Israel o convergia a um estado de degradação moral, idolatria, que reforçava a ausência divina. Sem Deus nada existe. Não pense que sem Deus vai se conseguir alguma coisa. Tudo que nós temos e que somos, nós devemos a Deus. E tudo que Deus lhe abençoou, a prosperidade, a capacidade, é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, o exílio era uma consequência de uma vida pautada na sabedoria limitada do homem, estribando-se no próprio entendimento. Então, o exílio foi um fato histórico? Foi. Mas o exílio espiritual, ele existe até hoje. Deus pode levar a um exílio espiritual, qualquer um de nós. Então, para refletir, mudar e agir, concluindo, sempre é tempo para acertar o caminho com Deus. Hoje mesmo, não deixe para amanhã o que você tem para acertar com Deus. Fica a reflexão do tema de Amós. Como está o seu culto a Deus? Não é o culto da igreja, é como está a sua vida. A nossa vida como cristão tem que ser um culto permanente no nosso trabalho, na nossa família, permanentemente. Irmãos, não é fácil, não é fácil. Mas Deus, ele nos deu essa capacidade e nos dá a chance de nos corrigir. Devemos refletir, devemos mudar e devemos agir. É sempre tempo para acertar as contas com Deus, para que o dia do juízo, ele pode chegar hoje. Se amanhã eu não estiver mais aqui, ou qualquer um de nós não estiver, o tempo acabou, chegou o tempo de prestar conta a Deus. E como é que está? Como está a nossa situação com Deus? Nós estamos vivendo uma vida de integridade para que não seja encontrado nenhuma falta? Então fica essa reflexão. Muito, muito bom esse tema do livro de Amós. Leiam, reflitam, para refletir, agir e mudar. Deus nos abençoe.